Então vamos lá, irmãos, para a nossa terceira parte da nossa aula de salvação, né? Vamos lá. Eu falei para vocês que a gente ia estudar qual é a atitude que o homem deve tomar para voltar aos caminhos de Deus. Para sermos transformados, é necessário remover tudo o que nos impede o nosso coração de ter um relacionamento com Deus, relacionamento profundo com Ele. É sendo necessário nos afastarmos, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos encontrarmos com Jesus e sermos transformados por Ele. Precisamos estar abertos a Deus, ao que Ele tem a fazer na nossa vida. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, diz assim: Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, o qual deixando a forma de Deus e tornando-se humano, não considerou ser igual a Deus. Ele não quis em momento nenhum ser igual a Deus, coisa a que devia se aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de um servo, tornando-se semelhante aos homens, a eu e você, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, basta você se esvaziar de você mesmo, se afastar daquele caminho errado, se afastar das pessoas que te fazem mal, que te levam para o caminho errado, se afastar daquilo que não é vontade de Deus, esvaziar das suas vontades, do seu eu, para que o Espírito de Deus comece a agir em você e comece uma transformação na sua vida. A sua alma começa a ser regenerada, a sua alma se afastou do caráter de Deus. Lá, como a gente explicou na última aula, sua alma se afastou do caráter de Deus, não ficou mais conforme a vontade de Deus. E aí quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus revive e começa a agir na sua vida e começa a te transformar. E Ele começa a te transformar de glória em glória, dia após dia. E a sua alma começa a ser regenerada e o seu caráter começa a ser aperfeiçoado, o mais próximo do que foi Jesus Cristo. Então, para nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, conforme a vontade de Deus, a atitude para voltar para Deus é nos esvaziarmos, deixarmos Deus agir na nossa vida, e o Espírito Santo começa a boa obra em nossas vidas. Uma nova vida em Cristo, a partir do momento que você aceita e começa a fazer isso, você começa a ter uma nova vida em Cristo. Mas ela tem um negócio muito legal, porque ela resulta na restituição daquilo que o diabo te roubou enquanto você estava afastado. Quando nos encontramos com Jesus, começa uma nova história na nossa vida, porque reconhecemos que somente Ele pode nos guiar verdadeiramente na satisfação. Temos que desejar a mudança e abandonar o passado, conforme eu já disse. Toda a alegria e prazer pela vida que um dia o diabo nos roubou, Deus vai te restituir. João 10:10 diz assim: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê a grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você precisa entender qual o valor da decisão que você toma ao aceitar Jesus, ao entregar sua vida a Jesus. Talvez você não tenha ideia do tamanho da dimensão, mas você tem que ter certeza de uma coisa: foi a melhor decisão da sua vida. A palavra nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24: Porque todos os que pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. No novo nascimento, Cristo nos deu vida, me justificando pela fé, para ter paz em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com quem nos amou, estando-nos ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça em Cristo Jesus, sois salvos. Em Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5, capítulo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos nós pecamos, por causa de Adão. Em Romanos capítulo 5, versículo 15 diz assim: mas não é assim, o dom gratuito como ofensa. Do 17 ao 19 diz assim: porque se pela ofensa de um morreram muitos, se pelo pecado de Adão morreram muitas pessoas, porque o pecado entrou no mundo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, porque é de um só homem. Mas não é assim, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de muitos se por ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos, porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pelo pecado de um, pela ofensa, pelo erro de um, Adão, primeiro Adão, entrou a morte. Mas pela justiça, pela graça de Deus, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele reinará com justiça e em vida por um só. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Pelo pecado o pecado entrou por Adão, mas saiu por Jesus Cristo, pelo segundo Adão, que morreu sem sequer um pecado. Portanto, por um só entrou o pecado e por um só saiu o pecado. Veja aí, só a ofensa veio o juízo sobre os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque assim, pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Assim também, pela obediência de muitos, serão constituídos justos. E qual é o preço que você tem que pagar por isso? O amor de Deus foi incondicional, pois ninguém merecia ser salvo. Nós estávamos totalmente errados, a gente não merecia ser salvo. Mas Deus, em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus é um favor imerecido. A salvação é por meio da fé e não das obras. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os salvos são aqueles que confessam a Cristo com a boca e creem com o coração, conforme diz Romanos 10, versículo 9 e 10. Em Mateus 10, 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, irmãos, tenha certeza que a aceitação de Jesus na sua vida, a oração que você fez lá, anunciando com a sua boca, crendo com o coração, foi a melhor escolha da tua vida. E creia, porque a única coisa que você tem de graça hoje é a salvação, né? A salvação é de graça e pela graça. De graça porque você não tem que pagar preço nenhum, já foi pago na cruz de Jesus Cristo. E pela graça de Deus, pelo muito amor que Ele teve com você. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Um grande beijo.